Olá pessoal, eu sou Jonas Santos, estudante aqui no Instituto Federal de São Paulo e bolsista do projeto de monitoria para o ensino médio com orientação da professora Lucy. Iremos realizar 2 experimentos e 2 vídeos, com foco de explorarmos os conceitos da termoquímica, assunto que vocês estão tendo no decorrer do ensino médio, certo? Mas antes de a gente avançar para o nosso experimento, precisamos saber o que é termoquímica e o que é calor, respectivamente. Pois bem, a termoquímica é a área da fisicoquímica que estuda as trocas de calores das reações químicas ou de um processo físico, certo? Já o calor é uma energia térmica em trânsito. Por exemplo, se eu tiver um corpo A com uma maior temperatura em relação ao corpo B com uma menor temperatura, a tendência é que o calor transite desse corpo A até o corpo B de menor temperatura, em virtude que esses dois corpos atingem o mesmo equilíbrio térmico, a mesma temperatura. Tudo bem? Eu queria trazer 2 dados para vocês, antes de a gente iniciar o nosso experimento, que são o conceito do calor específico no geral e os calores específicos tabelados, tanto da água quanto do ar. Então vamos lá. O conceito de calor específico, utilizado na física e na química, diz o seguinte: calor específico é a quantidade de energia necessária para que haja aumento ou diminuição de temperatura de 1 grama de substância por 1 grau Celsius, certo? Agora, esses dados tabelados do calor específico da água e do ar, que vocês encontram todos nos livros didáticos de química e de física, são o seguinte: o calor específico da água equivale a 1 caloria por 1 grama por 1 grau Celsius. Já o calor específico do ar equivale a 0,24 calorias por 1 grama por 1 grau Celsius. A análise quantitativa que podemos fazer do calor específico do ar em relação ao calor específico da água é que o calor específico do ar ele equivale a 1/4 do calor específico da água. Tudo bem? Bom, no nosso primeiro experimento, iremos realizar a comparação do calor específico da água e do ar. Eu irei utilizar os seguintes materiais com vocês: 2 balões de festa de aniversário, que o primeiro irei preencher com a mistura homogênea ao ar, e o segundo com a mistura homogênea à água. E eu irei também utilizar uma fonte de energia, o meu isqueiro aqui. Então vamos iniciar o nosso primeiro procedimento, que será dividido em 2 etapas. A primeira etapa irei preencher o primeiro balãozinho com ar, e na segunda irei preencher com a água. Então vamos lá para o primeiro balão. Eu vou fechar a saída dele para que o ar não escape. Fechei. Agora eu vou pegar minha fonte de energia e vou aquecer esse balão. Observe a faixa de tempo que ele leva para estourar. Vamos lá. Ele estourou. Bom, o questionamento: será que só com os dados que eu trouxe dos calores específicos da água e do ar, já é possível dizer que o calor específico da água é maior do que o do ar? Vamos para o segundo balão e vamos tentar evidenciar essa propriedade do calor específico. Vem comigo. O segundo balão eu irei introduzir na minha torneira aqui. Por quê? Porque é mais fácil eu preencher ele aqui por conta da pressão que a água exerce e por conta da gravidade que ajuda eu preencher esse balão mais rápido. Então eu vou abrir aqui meu sistema para preencher ele. Eu novamente vou fechar meu sistema e vou fechar a saída do balão também, para que agora a água não venha escapar. Fechei. Novamente, com a minha fonte de energia, eu vou aquecer esse segundo balãozinho. Vamos lá. Observe a faixa de tempo que ele também leva para estourar. Ou não estourar, que pode também ser uma possibilidade. Eu estou aquecendo ele, tá vendo? Bom, o balão não estoura. O balão não estoura por quê? O balão com água, ele precisa de uma quantidade de energia muito maior em relação ao outro balão que estava preenchido com a mistura homogênea, o ar. E assim como eu dei os calores específicos para vocês, tanto do ar quanto da água, a gente vê que o calor específico da água é maior. Então, facilmente, a gente pode dizer que também a quantidade de energia será maior para eu poder causar a ruptura do balão com água. Vocês podem ver aqui também, ó, que onde eu aqueci esse balão, tem uma marca, tem uma película preta. Essa película preta a gente denomina como fuligem. A fuligem é proveniente de uma reação de combustão incompleta, que eu irei dizer para vocês no segundo vídeo. Mas eu queria dar um foco para vocês. O balão com ar, quando eu estourei na primeira etapa, ele não estourou porque eu estava diretamente atingindo a chama na borracha do balão, mas sim porque o ar ele absorveu o calor para ele. E quando ele absorve o calor da minha fonte de energia, ele causa um aumento de 1 grau Celsius da sua temperatura e 1 grama da sua substância. Por isso que ele causou a ruptura do balão. Já o balão com água não. Diferente do balão com ar, o balão com água ele precisaria de uma quantidade de energia maior para que eu conseguisse atingir 1 grau Celsius da sua temperatura de 1 grama da sua substância. E assim ocasionando a ruptura do seu balão também. Tudo bem? Bom, o segundo questionamento que eu queria trazer para vocês é o seguinte: será que é possível calcular os calores específicos das substâncias? Bom, é possível. Se novamente eu tivesse com o meu primeiro balãozinho com ar, como eu estou com o meu balãozinho aqui preenchido com a água,
e com o auxílio de 2 termômetros, eu podia medir a variação de temperatura desses 2 balões, usando uma aparelhagem muito comum que a gente denomina como calorímetro, que é utilizado para medir a variação de temperatura das substâncias. Assim que eu medisse a variação de temperatura das substâncias, era possível eu ver a quantidade de calor que foi processada no meu experimento. E eu vendo a quantidade de calor que foi processada no meu experimento, eu poderia calcular o calor específico, através da seguinte fórmula, que é essa daqui, utilizada tanto na física quanto na química, que é a seguinte, ó. A fórmula diz Q igual a M vezes C vezes ΔT. Como o delta é variação e o T é temperatura, eu tenho a variação da temperatura. A minha legenda diz que Q é a quantidade de calor, o M é a massa do corpo ou da substância que eu estiver trabalhando. O C é o calor específico e o ΔT é a variação da temperatura. Como eu quero encontrar o calor específico, eu manipulo essa forma fazendo que C fique isolado igual a Q dividido pelo produto da massa vezes a variação da temperatura. Tudo bem? Bom, esse foi o primeiro experimento. Eu espero vocês até o próximo. Até logo!